Vamos abrir em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. É um texto que todos aqueles que estão, de algum modo, habituados a ler a Bíblia, têm bastante intimidade com ele. É acerca do diácono Filipe, diácono da igreja em Jerusalém, e um eunuco da Etiópia. Eu não sei se vocês têm ideia, noção de que a fé cristã na Etiópia é antiquíssima, remonta a dias primitivos, até porque a Etiópia já havia sido visitada pela tradição religiosa dos judeus por causa do contato da rainha de Sabá com Salomão, e que voltou para lá levando as sementes daquela coisa, e criou-se um intercâmbio cultural e religioso, sério, e com intensificações em alguns momentos, em outras ocasiões, alguns intervalos, mas nunca perderam completamente o contato. Prova disso é que tradições também antiquíssimas na Etiópia dizem que a Arca da Aliança do Templo de Salomão acabou indo parar na Etiópia. Obviamente que isso não é passível de nenhuma verificação histórica, mas está presente como tradição. E a maior demonstração dessa tradição é o fato de que em todas as sinagogas dos etíopes, bem como nas igrejas cristãs etíopes, é imprescindível que haja uma réplica da Arca da Aliança, de modo que aonde quer que se vá na Etiópia, essa presença está marcada. Esse contexto histórico dessas afinidades que eu acabei de relatar são importantes para a gente entender o que um ministro da fazenda da Etiópia, que aqui é tratado como eunuco, ou seja, ele é um indivíduo minimamente castrado ou incapacitado de procriar e de se relacionar sexualmente, está fazendo, adorando em Jerusalém. Uma vez que se sabe desse histórico, fica mais fácil entender o fato de que não há aqui uma anomalia. Era perfeitamente normal que pessoas na Etiópia carregassem dentro de si essa reverência por Jerusalém como lugar de culto. Isto posto, vamos ler aqui em Atos, capítulo 8, do verso 26 em diante, que diz o seguinte: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém à faixa de Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então o Espírito disse a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro, mudo perante o seu tosquiador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta.
Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. O texto se autoexplica, mas como um resumo, se diria que Filipe está em Jerusalém e ele recebe uma instrução divina, porque um anjo do Senhor fala com ele e diz: olha, desce daqui de Jerusalém para o caminho do sul, na direção de Gaza, e simplesmente disse isso. E Filipe obedeceu e foi. São essas coisas que são esquisitas, estranhas. Se o indivíduo não tiver de fato uma convicção profundamente espiritual, ele mesmo acha que está num processo de surtar, de se alucinar. E quem está do lado de fora, mais ainda, não é? Se você simplesmente disse: olha, um anjo do Senhor me disse para eu ir para a banda do sul e ficar lá. Vamos começar a suspeitar de que alguma coisa muito esquisita pode estar lhe acontecendo. E eu diria o seguinte: no meio cristão, na maioria das vezes, uma coisa muito esquisita está acontecendo mesmo. Porque a maioria não viu anjo nenhum, é surtado mesmo, está adoecido e é para tomar cuidado. Mas anjos falam e se manifestam e existem. E quando a pessoa é sóbria, quando ela não diz todo dia que um anjo do Senhor falou a ela, quando ela não é daquele tipo que pisca e tem uma visão, quando ela não vive desse processo de auto-hipnotismo, que falsifica as percepções, mas ao contrário, quando na sua sobriedade, ela pode convencer-se, ela mesma, de que aquilo que ela viu é real e obedecer aquilo em fé e também com sobriedade, então algo extraordinário começa a acontecer. E às vezes a gente tem alguns desses impulsos muito fortes, mas a gente mesmo se trava. Há outros que qualquer pensamento eles chamam de revelação de Deus. Esses estão doentes. Mas há aqueles que às vezes têm impulsos genuínos, mas eles são tão contidos que não vão. Esse indivíduo viu um anjo que lhe deu esta ordem e ele desce na direção de Gaza. Quando ele está no caminho, vai passando uma carruagem. E nela está esse homem, ministro da fazenda, eunuco, alto oficial da rainha, que tinha ido adorar em Jerusalém, e ele vem lendo um texto da Escritura, o texto de Isaías 53, a passagem inteira que está resumida aqui nesses 2 versos que nós lemos. E aí Filipe se aproxima dele por intuição do Espírito Santo, que disse: corre atrás daquele carro. E aí a loucura continua. E ele não só agora tinha saído de Jerusalém, mas está correndo atrás do carro de um desconhecido. Quando vai chegando, vai ouvindo, o indivíduo está fazendo a leitura de Isaías 53. E ele pergunta ao homem: compreendes o que vens lendo? E o sujeito respondeu aquilo que a maioria de nós não tem coragem de responder. Como é que eu vou entender se não houver quem me explique? Porque é complicado a beça, minha gente. A Bíblia pode fazer muito mal. E o cristianismo é uma demonstração de como a Bíblia pode fazer mal. A Bíblia mal lida, eu diria que faz
tanto mal quanto a Bíblia não lida. De modo que a gente fica querendo colocar uma Bíblia na mão de cada pessoa, sem nos darmos conta de que esses 2000 anos de história atrás de nós nos demonstram claramente que as sociedades que leram a Bíblia e simplesmente leram a Bíblia não ficaram melhores do que as sociedades que não leram a Bíblia. Há apenas uma variação de doenças. Naquelas sociedades que não leram a Bíblia, as manifestações dessa doença têm contornos pagãos. Nas sociedades que leram a Bíblia, a manifestação dessas doenças tem contornos cristãos ou religiosos. Mas a enfermidade habita o carnegão dos seres. Por exemplo, nós vínhamos da idade das trevas. E durante 1000 anos a Bíblia esteve banida na sua leitura no mundo ocidental cristão. Obscurantismo graçou, perseguições as mais diversas, proibição a toda sorte de saber, porque apenas a igreja se dizia detentora da capacidade de abrir o oráculo, discerni-lo e explicá-lo ao povo. Só que ela própria não entendia o que ela lia. De modo que o que ela ensinava era perversão. E aquela perversão graçou por tantos anos que veio a ser chamada de Idade das Trevas. Aí você tem a Reforma Protestante, com a centralidade da Bíblia, com um trabalho ardoroso e angustiado de Lutero de traduzir a Escritura para a língua alemã e espalhá-la entre o povo e entre os camponeses. E ela chegou lá. Surgiu uma outra sociedade, com os contornos progressistas, desenvolvimentistas, que a nossa sociedade ocidental ganhou, especialmente no que diz respeito à influência do protestantismo sobre ela. Mas olhe em volta e veja se nós nos tornamos melhores. As doenças continuam presentes. E você olha, chegando a nossa observação mais para próximo do nosso próprio tempo e espaço, para a igreja que está em volta de nós, onde todo mundo tem uma Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia. Todo mundo trata a Bíblia com uma reverência idolátrica. Se o cara está se sentindo mal, ele coloca a Bíblia pé do peito. Porque ele não sabe se vai morrer e acha que uma das melhores garantias de afirmação da relação dele com o Deus das Escrituras é se ele tiver um infarto com a Bíblia aberta no peito. Se ele está assim se sentindo mal, não sabe o que é, pode ser uma crise de fígado confundida com opressão demoníaca. Ele coloca o Salmo 91 aberto embaixo do travesseiro. Se ele está numa agonia muito grande, não sabe o que fazer, ele abre o livro assim e bota o dedo em cima, na esperança de que seja uma boa palavra. O duro é quando é aquela da clássica historinha do indivíduo que fez isso, angustiado, botou o dedo e caiu lá, e foi Judas e enforcou-se. E ele ficou mais angustiado ainda, abriu de novo, botou o dedo e caiu lá. Vai tu e faz o mesmo. E aumentou a aflição dele, ele abriu, largou o dedão em cima e lá estava dito: o que tens de fazer, faze-o depressa. E foi Judas e enforcou-se. Há esse tipo. Tem uma relação horoscopista com a Escritura. É um tarô para ele. E vai. E tem gente que orienta a sua vida inteira fazendo esse horóscopo ou esse tarô das Escrituras. Há aqueles que leem a Bíblia avidamente todos os dias e estão lendo há décadas e não entendem nada.
De tal modo que o indivíduo faz o seguinte: como ele tem certeza que ele não entende, ele presta atenção nas classes da escola dominical da igreja. Ele aprende a doutrina, porque ele diz: aqui pelo menos alguém aprendeu por mim, sistematizou esse pacote e eu sigo. E ele vai naquela linha do pacote, recitando as doutrinas, papagaiando-as, porque da Escritura mesmo ele não consegue tirar nada, porque é difícil. Eu diria que é impossível. Eu diria que o que esse eunuco falou é absolutamente verdadeiro, porque apenas olhando a Escritura, sozinho, você não compreende o que lê. Não compreende o que lê por várias razões. Primeiro, porque nós temos aqui um amontoado, uma coleção de revelações de Deus que foram progressivas no tempo e no espaço, de tal modo que entre o primeiro livro e o último livro você tem um espectro de tempo de quase 1500 anos. De pessoas que falaram ao seu tempo em circunstâncias específicas que não necessariamente tinham alguma coisa a ver com o que foi dito depois. De tal modo que você encontra a revelação de Deus no jardim da infância da consciência, nos livros da lei, quando as basicalidades da consciência são plantadas no coração humano para que se forme uma consciência, até as revelações mais impensáveis e indizíveis do livro do Apocalipse, falando de um mundo por vir. E cada uma dessas coisas retrata um tempo, uma hora e uma época. Por isso o livro de Hebreus diz que Deus falou de muitos modos e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Mas durante muito tempo Deus nos falou de muitos modos e de muitas maneiras. Aí o cara chega, abre em Gênesis, aí vê que Abraão era casado, mas recebe uma permissão de Deus para ter uma escrava que lhe gerasse um filho. Aí ele começa a entrar em crise. Meu Deus, por que eu não nasci naquela época? Está pensando que eu estou de brincadeira? Toda hora eu encontro alguém que diz: escuta, mas se foi assim não dá para ser. Você que sabe, meu irmão. Aí chega o outro ali que diz, olha para aquilo e diz: coitado de Abraão, eu sou melhor do que ele, eu sou um ser monogâmico. Aí ele fica até superior a Abraão, o idiota, né? E tal. Aí vai pensando que monogamia é santidade em si. Aí para esses, o privilégio cai nos livros da lei. Ele adora Levíticos. Adora, sabe? Um homem não deitará com outro homem, pedrada deles, abomináveis. Aí ele pega cada coisinha, vai catando, seletivamente, né? Porque se ele pegar tudo, ele morre. Se ele pegar tudo, a lei pinta de tal maneira o chão que o cara não tem para onde ir, não sobra nem o buraco do ratinho para ele passar. Por isso ele tem que ser seletivo. Ele escolhe o que ele mais odeia, que geralmente é aquilo que mais o tenta. De tal modo que um cara é tanto mais fixado em alguma coisa contra ela, tanto mais ele seja seduzido por aquilo que ele acusa. Há aqueles outros que mergulham naquela coisa histórica e tratam a Escritura como um livro da história de Deus no mundo. Aí eles dedicam a memória ao armazenamento de conteúdos históricos. O cara quer saber datas, dias, geografia, isso, aquilo, como é que aconteceu, cronologias, quem foi contemporâneo de quem, o que estava acontecendo aonde. Ele se dedica a isso. Aqueles outros que fazem outras opções, outras escolhas. O ser muito escatológico só lê na Bíblia aquilo que ele
quer ver profeticamente relacionado ao futuro. Para ele poder ler o jornal e ver o que está rolando. O que está acontecendo que é profético. Aí o cara fica naquela agonia ali, sabe? Chamada da meia-noite, o dia inteiro. Vamos ver como é que é. Também há aqueles que resolvem tirar da Escritura o que bem lhes concerne para fazerem para si próprios a própria Bíblia deles. Usam texto sem contexto, por pretexto, e fazem o que bem entendem. Há também aqueles, que eu diria são a maioria, que vivem num conflito permanente, que é aquele seguinte: porque como é que eu vou conciliar lei e graça? Se a salvação é mediante a obediência à lei, que história é essa de eu ser salvo pela fé naquilo que Jesus realizou e consumou por mim? E a maioria dos cristãos que eu conheço vivem com um pé aqui e outro ali, esquiando, assim, na lei da graça. O cara vai aí, num desespero danado. Aí ele se sente, às vezes, bem arrogante, ele faz um pé só na lei. Aí, de vez em quando ele está mal, ele pula para cá e aí ele vai na graça. Não estou com nada, eu vou na graça. A graça só serve quando eu não estou com nada, porque quando eu estou com tudo, eu vou na lei. Essa é a história da maioria dos cristãos. Aí o cara está ali naquela agonia de alma, não sabe o que é. Dependendo do dia, ele abre e a Escritura é contra ele. Parece que Deus tem raiva dele, porque ele pega certas passagens e se ele tiver com um pinguinho de culpa, ele lê tudo contra ele. Eu vou te matar, você vai ser destruído, arruinado, não sobrará nada, teus filhos serão consumidos à espada, o que tu semeares não plantarás. Ai. Outros dias, ele está assim, numa euforia e bate em cima de um tudo posso daquele que me fortalece, aí ele acha que virou super-homem. Não tem alma que sobreviva existindo aí nesses mundos. Isso é angustiante demais, é total esquizofrenia. Minha pergunta a você hoje é a de Filipe ao eunuco: compreendes o que vens lendo? Compreendes o que vens lendo? E eu diria a você o seguinte: o texto diz que o homem chamou Filipe, ele subiu ao carro e a partir de Isaías 53, ele foi mostrando em toda a Escritura o que havia acerca de Jesus. Ora, isto dito e isto posto, está explicada para nós a única porta possível de entrada para dentro da Escritura, para que ela nos faça bem. Do contrário, ela nos fará mal. Porque no mesmo livro em que está dito a alma que pecar essa morrerá, está dito está consumado. No mesmo livro em que está dito que pela lei se vive, está escrito lá adiante que a lei morreu. No mesmo livro em que se diz que aqueles mandamentos foram dados como mandamentos perpétuos, está dito mais adiante que eles se tornaram obsoletos. Aí vira o samba do crioulo doido. O cara não sabe mais, dependendo da página que ele fica, a coisa está viva ou está morta. Dependendo do pregador que falar, e o indivíduo geralmente prega concentrando-se apenas numa fatiazinha do que ele quer dizer. Raros são os que anunciam o Evangelho com uma consciência ampla da mensagem como todo e do espírito da palavra. Então, dependendo do pregador, o cara vai para casa com uma neurose instalada. Compreendes o que vens lendo? Filipe nos ensinou qual é a única porta de entrada
para a compreensão da Escritura, a fim de que ela não seja apenas uma informação histórica, mas se transforme em palavra que traz benefício para o coração. Sabe como é? E antes eu queria lhe dizer o seguinte: de que lhe adianta saber a Bíblia de cor? Lê-la todos os dias, saber recitar porções inteiras, se ela não aproxima você de Deus, se não gera uma consciência pacificada e certa, se não produz em você um coração calmo, se não realiza na sua alma a certeza de uma segurança e de um bem eterno, se não dá a você a convicção de que, independentemente de que se a vida pode ser chamada de boa ou de má, Deus está contigo. De que adianta essa leitura? Filipe nos ensina que a única maneira da gente compreender a Escritura em nosso favor é se você lê-la exclusivamente a partir de Jesus. E olhem aqui para mim. Queria que você prestasse toda atenção, por uma razão simples. Você nunca mais vai ler a Escritura do mesmo modo depois de hoje à noite. A minha leitura bíblica é simplíssima. Eu acredito e confesso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e que nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Deus Pai. O que eu estou dizendo é que a palavra, o Verbo, se encarnou em Jesus. Portanto, eu não preciso de professor de hermenêutica, eu não preciso de teólogos sistematizadores de doutrinas. Está tudo feito e consumado. Não só a obra de Jesus em meu favor está realizada para sempre, mas o Verbo está interpretado para sempre. Se o Verbo se fez carne, eu não tenho mais que sair lendo a Escritura, tentando encontrar nada que não seja Jesus, ou o Espírito de Jesus. Porque em Jesus a palavra toda se encarnou, de modo que em Jesus eu tenho a palavra feita carne, sangue, cheiro, altura, cor, pele, vida, manifestação da terra, encarnada. Então, eu não preciso saber hebraico ou grego. Eu preciso ter o meu coração e a minha mente abertos para eu discernir em Jesus a palavra da vida. De modo que hoje eu leio a Escritura a partir de Jesus para o texto. Um dia o texto me revelou Jesus, quando eu li os Evangelhos. Depois que eu recebi a revelação de Jesus pela Escritura acerca do que é o Evangelho, a partir daí eu leio tudo mais a partir do Evangelho. De modo, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que aquilo que eu leio na Escritura que não parece com Jesus ficou obsoleto. Aquilo que eu leio na Escritura e que me estimula uma ação que é contra aquilo que eu vejo no Evangelho sendo praticado em Jesus como Espírito, nos seus relacionamentos, nas suas trocas, nos seus encontros, eu deixo de fora. Ficou obsoleto, caducou, como diz o escritor de Hebreus. Ficou para trás. Em Jesus eu tenho a revelação toda, de modo que em Jesus eu tenho toda a Escritura interpretada em palavras e em ações. Há uma quantidade imensa de coisas que ele disse, tudo o que ele disse é o espírito da revelação toda. De modo que a Escritura inteira é resumida ao espírito do Evangelho.
Tudo aquilo foi dito antes para se chegar naquele ponto culminante, onde a palavra é feita carne, é aberta diante dos nossos olhos, e aí o Espírito da Escritura inteiro é sintetizado no Evangelho de Jesus, manifesto em palavras e em ações. Nas ações, especialmente, eu vejo coisas que não estão ditas em palavras. Você fica sabendo como é que você trata as pessoas diferentes, como é que você lida com aqueles que são chamados de pecadores ou marginalizados, como é que você lida com aqueles que se autoglorificam como superiores ou religiosos, como é que você lida com a vida, com a morte, com o nascimento, com a perda, com o banquete, com a fome, com a escassez, com a abundância, com o medo, com a certeza. Aprendo tudo isso no Evangelho, em Jesus, nos seus atos, movimentos e palavras. De modo que, se você quiser compreender o que você vem lendo há tantos anos, leia o Evangelho. Leia, 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 leia. Se impregne daquilo ali, porque ali está a palavra explicada, encarnada e manifestada ante os seus sentidos. O que parecer com aquilo, aonde quer que seja encontrado, deve ser celebrado como palavra da vida. O que não parecer com aquilo, virou lei da morte, caiu em obsolescência, ficou caduco. E mais do que isso, eu diria que você compreende o que você vem lendo, quando você faz a leitura de Jesus, o Cristo, e a leitura de Cristo, Jesus. Jesus, o Cristo, é essa leitura do Evangelho, acerca da qual eu acabei de falar, aonde Jesus é apresentado como o Cristo. Cristo Jesus. Eu encontro nas cartas de Paulo e nas outras cartas do Novo Testamento, aonde Jesus, que é o Cristo, me é apresentado como o Cristo, que na história é Jesus. Então, Jesus o Cristo me fala de uma leitura histórica que eu encontro no Evangelho, de alguém que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Cristo Jesus já está acima disso. O cosmos inteiro está dentro dele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele, e nele são. Nele tudo subsiste. E ele nos reconciliou a nós e ao universo inteiro consigo mesmo, pelo sangue da sua cruz. Sendo que a cruz histórica foi levantada na história, porque o Cordeiro de Deus, o Cristo, foi imolado antes da fundação do mundo. Quando eu creio nisto, eu sei que eu estou reconciliado com Deus em Jesus Cristo. E que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo. Quando eu creio nisto, é porque em estando morto em delitos, pecados, insensibilidades absolutas, eu fui levantado e suscitado pela graça de Deus e me ergui, e pela fé encontrei descanso, que a minha alma chama de salvação e abrigo. Quando eu creio nisto, eu sei que dos meus pecados ele já nem se lembra mais. Quando eu creio nisso, surge no meu coração a vitalidade do Espírito Santo, gerando esperança, que me faz caminhar, me gloriar nas tribulações, das quais eu ganho experiência,
por cujas experiências eu caminho em perseverança e por cuja perseverança eu cresço em esperança, numa esperança que se renova e que não se confunde, traz certeza. Porque ela faz derramar do nosso coração mais do Espírito Santo que já nos foi outorgado. Quando eu creio nisso, eu sei que eu fui selado pelo Espírito Santo da promessa. Quando eu creio nisto, eu sei que eu gemo como primícias do Espírito, junto com toda a criação, aguardando o dia da redenção, ao mesmo tempo em que eu caminho em esperança, ainda que eu não veja nada diante de mim, porque se alguém crê e vê o que espera, já não é esperança, porque que esperança é essa que alguém pode ver? Pergunta Paulo. De tal modo que nós não caminhamos por vista, mas pela fé. Quem crê nisso, sabe que todo escrito de dívidas, bem relatado nas leis do Velho Testamento, e que a todos nós condenam, porque aquela mesma lei diz que só é justificado pela lei aquele que a cumpre toda, de modo que se você cumprir quase toda ela e falhar num único mandamento, você se faz réu da lei inteira, de tal modo que todos pecaram. E todos igualmente carecem da glória de Deus. Mas também quem crê nisto sabe que o escrito de dívida que havia contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, foi inteiramente rasgado e encravado na cruz, na qual Jesus também despojou os principados e as potestades e os dispôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Quem crê nisto já passou da morte para a vida. Quem crê nisto, confessa que nem vida, nem morte, nem coisas do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem crê nisto, quando lê a Escritura, entende. Porque as coisas já estão separadas. Em Jesus ficou o que é. E qualquer leitura que eu faça da Escritura que não ampliar o sentido do Espírito de Jesus conforme o Evangelho é uma leitura adoecedora. E não leva a lugar nenhum. Faz o cara sair de casa todo ano por uma peregrinação de adoração em Jerusalém, e o faz voltar lendo o enigma da Escritura, com aquela sensação de que cumpriu uma devoção, mas ele mesmo não recebe nunca o benefício. Quem dera para cada página de Bíblia lida, uma palavra de Deus se inscrevesse no nosso coração, mas isso não acontece. De tal modo que lê-se e jamais se entende. Ouve-se, jamais se compreende. Aprende-se e nunca se chega ao pleno conhecimento da verdade. A narrativa prossegue, dizendo que Filipe, a partir de Isaías 53, que fala daquele que é o servo sofredor, que em Jesus ganhou a sua concreção histórica, e que se encarnou como mais desprezado entre os homens, em favor de todos os homens, quando ele conclui essa narrativa e fala de Jesus, e expõe não apenas uma figura histórica, mas uma mensagem, um significado e um bem eterno, que a boa nova é o Evangelho. Se diz que o eunuco perguntou a Filipe, vendo um riacho que passa, está até hoje lá, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Eu já estive muitas vezes nesse lugar, um riacho bonito, perto das campinas do vale de Dalila, Soroque.
Saroque. Aquele riachinho que passa ali. Ele viu aquela água e virou-se para Filipe e disse: eis aqui a água, que pois me impede de ser batizado. E o Filipe disse: é lícito, se tu crês de todo o coração. E o homem disse: ah, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Deixa eu concluir dizendo que esse entendimento acontece assim. Cabe numa carruagem, cabe num papo de carro, cabe num culto de domingo à noite. Mesmo Espírito que o conduziu até ali, que tinha enviado o anjo e que deu a Filipe a pulsão de correr atrás do homem e que já vinha preparando o homem há anos para aquele dia, para aquela hora, abre as mentes. O que é maravilhoso nesse texto é a liberdade de Deus que nele se afirma. Um anjo aparece e diz: vai. Um homem vai sem saber para quê. Outro homem passa lendo um texto. O Espírito diz: corre atrás, ele corre. O texto que o homem vem lendo é algo absolutamente familiar a Filipe. Filipe pergunta: compreendes o que vem lendo? O homem disse: como é que eu posso? Se alguém não me explicar, para o carro, manda Filipe subir. Filipe explica, o homem crê, há água no lugar, o homem pede para ser batizado, é batizado. E de modo absolutamente coerente com o início da história, depois que o homem é batizado, quando Filipe vai saindo da água após batizá-lo, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, o transportou, o desintegrou aqui e fez uma reintegração dele em Azoto, quilômetros adiante. Enquanto o eunuco olhava em volta e não via mais a Filipe, mas diz o texto, seguia cheio de júbilo no seu caminho. Cabe num domingo à noite, numa percepção, num sentido que se abre. E a minha esperança hoje à noite é que aqui, ou aonde quer que essa mensagem esteja chegando, as pessoas aprendam a ler a Escritura para que ela não seja um livro selado, para que ela não sirva de idolatria religiosa, para que não seja o nosso talismã, nem o nosso fetiche, nem o nosso objeto mágico, nem o nosso horóscopo, nem o nosso tarô, mas seja a palavra viva de Deus, eficaz, capaz de penetrar e dividir, e expor, e nos abrir, e nos virar o rosto para a luz, de tal modo que fique para nós patente aquilo que em nós patente já é para Deus. E de tal modo que pela palavra de Deus nós sejamos sarados e não adoecidos. Então hoje, você veio aqui, eu queria mandar você para casa cheio de júbilo no seu caminho. Eu não sei por que eu ia pregar uma coisa e acabei falando isto. Mas meu desejo de todo o coração é que o Espírito Santo tire o véu, que caiam as escamas, que a percepção aconteça, que o discernimento nos seja dado, que o entendimento nos alcance, e que aquilo que para você durante anos esteve encoberto, deixando você nas mãos de cada maluco que aparece, uma doutrina nova aqui, com um mover diferente ali, com isto e com aquilo, e você fica aí igual menino, obnubilado, como diz Paulo, andando atrás de todo vento de doutrina, aí para lá e vai para cá, todo vento de doutrina, agora é outro mover. Para com isso. Para com isso. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Se alguém vier para você um mover novo, pode ter certeza que isso é apenas marketing de quem não tem o conteúdo do Evangelho na vida e precisa gerar emulações e provocações para distrair o circo. O Evangelho, todavia, não muda.
E não tem que haver reinvenções dele, porque ele se reinventa no bem que ele faz a nós. É na paz que ele dá, na libertação que ele provoca, é na consciência que cresce, é na alegria de ser. É aí que está a novidade de vida. Não é uma coisa nova fora de você para você seguir. É algo novo em você para mudar você. Quando essa compreensão chega, a gente deixa de ficar sendo levado de um lado para o outro, de acordo com qualquer vento de doutrina. Ao contrário, a gente deixa de ser menino, começa a crescer em consciência. Ganhar, no dizer de Paulo, varonilidade. Começar a virar gente grande. Se tornar varão, adulto. Firmado em Cristo Jesus, que é a pedra angular, a partir da qual todas as coisas são medidas. E se não estiverem de acordo com ela, estão banidas. Porque é dessa pedra de esquina que todas as medidas estão estabelecidas. E o edifício de Deus cresce, feito de gente, que são pedrinhas e tijolinhos nessa edificação. Mas a pedra de esquina, o modelo, o espírito, a consciência, o fundamento inabalável e inquestionável é Jesus, o Verbo encarnado, e é o Espírito do Evangelho. O que estiver de acordo com o Espírito do Evangelho, que fique. O que não estiver de acordo com o Espírito do Evangelho, que seja demolido e que você não perca o seu tempo correndo atrás. O extraordinário é que esse homem vai correndo no carro de volta para casa com a Escritura aberta sem revelação. Apenas uma intervenção muda tudo. Uma compreensão. Jesus, o centro de todas as coisas. Filipe só apresentou a ele em quem todas as coisas convergem. E quando a gente toma essa consciência, não só a Escritura é lida assim, mas qualquer outra coisa é lida, é ouvida, é percebida. Você pode me colocar livro de qualquer matiz religiosa, de qualquer que seja a área filosófica ou psicológica, de qualquer que seja o ramo do saber, tudo aquilo que eu encontro em qualquer lugar que tenha a ver com o Espírito do Evangelho, eu digo, olha aqui uma pérola de Deus. Tudo aquilo que não tem a ver com o Espírito do Evangelho, eu passo por cima, porque em Jesus eu posso ler e posso ouvir e discernir todas as coisas e apenas reter o que é bom. Se essa consciência chegar a você, você vai seguir em júbilo o seu caminho para o resto da vida. E essa alegria cabe no Ministério da Fazenda. Como foi o caso lá na Etiópia, do cara que era ministro da Fazenda, cabe no Ministério da Justiça, cabe nos sem terra, cabe entre os ambientalistas, cabe em qualquer lugar. Cabe. Não demanda que você deixe de ser quem você é. Ao contrário, vai fazer de você quem você ainda não é. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Olha só. E que ninguém saísse ou se movimentasse para a gente poder encerrar juntos com toda a solenidade. Mas vamos orar. E eu queria que você orasse de todo o coração, pedindo a Deus que lhe dê discernimento, que o Espírito ilumine você. Que o que você lê, você compreenda conforme o Espírito do Evangelho, conforme Jesus. Porque em Jesus todas as coisas estão realizadas e consumadas. O que parecer com Ele é de Deus. O que não se assemelha a Ele é invenção das nossas próprias doenças. Isso está dito, isto está posto, isto não será mudado. Ó Jesus, Senhor, Jesus o Cristo, Cristo Jesus, Verbo eterno, Palavra de Deus,
Deus vivo. Por favor, dá que a palavra da vida tenha nos alcançado como benefício. Dá que a consciência desta palavra gere um entendimento que nos favoreça a vida, que nos pacifique, que nos justifique e nos ensine o caminho da justiça bondosa. Por favor, vem hoje à noite e dá que no instante a compreensão se abra, o véu caia, o entendimento alcance o coração e a alma e o espírito de cada um. E dá como resultado disso, cada um aqui cresça em segurança, em firmeza. Cada um se torne inabalável no Senhor Jesus. Que nós deixemos de ser meninos e eternos obnubilados, angustiados, aflitos, neuróticos, influenciáveis por qualquer nova opinião, que nos remete frequentemente para o polo oposto àquele no qual estávamos, e que faz com que a vida interior se torne uma confusão total. Salva-nos disso, Senhor. Por favor, dá que o Evangelho nos alcance. Que a Tua palavra habite o carnegão do nosso ser, na nossa essência. E que nós sejamos sólidos na confiança, certos de sobre quem estamos sendo erguidos, que é aquele que é o nosso fundamento inabalável, que é Jesus, que é o Evangelho. Por favor, realiza essa compreensão em cada um de nós. Nós pedimos que seja assim em Teu nome, Jesus. Amém e amém. Quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz. Vamos no início? Eu não quero só te conhecer de ouvir falar. Saber não é o bastante. Viver é muito mais que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, toda a tua paz, de toda a tua paz. Senhor Jesus, Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz, de ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração, eu quero voltar ao meu primeiro amor. Que ninguém me diga como é doce a tua voz, ninguém me diga como é doce a tua voz. Eu mesmo vim prová-la, eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estarmos juntos fim de tarde no jardim, comunhão que embala, anelo te adorar. Mais uma vez essa estrofe. Que ninguém me diga como é doce a tua voz, eu mesmo vim prová-la, ouvi-la me chamar, para estar juntos fim de tarde no jardim, comunhão que embala, anelo te adorar. Vamos dizer a Ele: Senhor Jesus,
Senhor Jesus, não há bem maior que viver na luz, que ser teu seguidor. Ó, vem tocar o meu coração, eu quero